Pode-se. Eu, como sabem, sou secretário-geral aqui desta associação, a UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, e antes de mais gostaria de cumprimentar o Sr. Embaixador. É sempre uma honra tê-lo entre nós. O Sr. Embaixador vem regularmente a iniciativas que têm a ver com objetivos, sobretudo ligados aos países de língua oficial portuguesa e particularmente a Moçambique. Nós terminamos uma exposição, a última dos países de língua oficial portuguesa, exatamente com Moçambique. Vai seguir no início do próximo ano uma outra que tem a ver com as comemorações do 25 de Abril, que se celebram 50 anos, e também estarão presentes naturalmente os povos de língua portuguesa que se libertaram também das amarras do colonialismo. Queria particularmente cumprimentar o Dr. Hélder Martins, por quem eu tenho um profundo respeito, e é compreensível pela coerência que o Dr. Hélder Martins ao longo da vida evidenciou. Ele teve a oportunidade de estar aqui nesta instituição na altura em que se comemoraram, nós próprios, o UCLA, promovemos uma iniciativa evocativa de homenagem à Casa dos Estudantes do Império, aos jovens da Casa dos Estudantes do Império na altura, que acabaram por ser, digamos, os pioneiros das lutas de libertação nacionais, de que ele foi membro. Queria também agradecer a presença do Delmar, que é uma personalidade ligada às artes e às letras, sobretudo, e tem feito publicações de grande mérito. E eu estava-lhe aqui a dizer que gostaria muito que uma das próximas edições fosse aqui também apresentada na UCLA. E aqui ao editor, ao Dr. Rui, que tem a ingrata tarefa e difícil, no período que hoje corre em todo o mundo, não apenas da dificuldade do editor na divulgação dos livros, mas também da complexidade que representa chegar, digamos, à grande massa de leitores. Não é fácil, é uma tarefa bastante difícil, bastante onerosa, e, portanto, eu elogio o seu esforço. E, naturalmente, agradeço também a presença, antes de mais nada, da família, dos amigos, que aqui se prontificaram a vir ver este jovem. Eu chamo-lhe jovem porque ele é um jovem de espírito, realmente sempre disposto a grandes batalhas. O Dr. Hélder eu conheci-o quando fizemos esta homenagem aos jovens que nos idos de 60 do século passado empreenderam na Casa dos Estudantes do Império um conjunto de iniciativas, de publicações, acabando por revelar nelas grandes escritores, em várias edições da chamada coleção de autores ultramarinos, que eram 23 livrinhos que foram publicados, e que eu tive a oportunidade, enquanto secretário-geral aqui da UCLA, de procurar enquadrar do ponto de vista do que representou esse trabalho muito meritório e precursor, através da solicitação que fizemos a uma professora catedrática aqui da Universidade de Lisboa, que é, aliás, originária de São Tomé e Príncipe, a professora Inocência Mata, que nos deu informação sobre o que representava cada um desses livrinhos tão meritórios, tão precursores, em que aparecem ali autores e poetas, mas também ensaístas de todos os nossos países, que se vieram a revelar grandes escritores. Mas também, sobretudo, essa instituição teve políticos de nomeada, na altura jovens, que sacrificaram tudo à generosidade, ao idealismo, empreenderam uma saída organizada de Portugal nos anos 60, depois de participarem nessa associação, foram para a França e depois de França dirigiram-se para as lutas de libertação nacional. Foram 120 jovens que o fizeram. Nessa homenagem eu tive a oportunidade de convidar não apenas escritores, como é o caso do angolano Pepe Tela, mas também de moçambicanos que vieram cá, e convidei também, e participaram nessas iniciativas,
o ex-presidente Joaquim Chissano, que foi um ativista também, o Pascoal Mucumbi, que já não está entre nós, o Mário Machungo, que também já não está entre nós, ambos moçambicanos, o França Van Dunen, que felizmente está de boa saúde, que foi primeiro-ministro de Angola, mas também o ex-presidente de São Tomé e Príncipe, Miguel Trovoada, e o Pedro Pires, que foi também presidente da República, como é sabido, de Cabo Verde. E depois um conjunto vastíssimo de personalidades de referência. E foi aí que eu conheci aqui o nosso querido Hélder Martins. Eu fiquei impressionado pelo seguinte: regra geral, o continente africano, quer através da ação dos panafricanistas no início do século XX, quer depois os próprios nacionalistas, procuraram valorar o retorno à terra e a africanidade, em termos da própria luta. Pois aqui o Hélder, nascido em Moçambique, como vocês veem, hermanou de facto de raiz a identidade moçambicana, e apesar dos originários de ter descendência europeia, o apego à luta e o apego aos objetivos da luta foi de tal maneira que ele pertenceu a um partido anterior à própria Frelimo. E do que me contou, foi ele um dos proponentes da entrada do Eduardo Mondlane para a Frelimo, do que você me referiu na altura, ou foi um pouco assim, ou um pouco mais ou menos. Ele depois descreve essa situação. Eduardo Mondlane, esse que também foi aqui participante, embora em menor grau do que o Hélder e de outros da Casa dos Estudantes do Império, porque ele passou também por Lisboa, como centenas de outros estudantes na altura. Portanto, este livro é testemunho desse período da Casa dos Estudantes do Império, que aqui isso representou. Aliás, não é o primeiro, é o segundo livro que ele publica a respeito da participação nesta instituição. Terceiro. Ele, como publica em Moçambique e depois não vem cá publicar, eu só conheço dois. Que ele teve agora a gente... primeiro vou fazer uma segunda edição. Ótimo, isso é que é preciso. Espero que o Rui Rocha traga cá a Portugal. Muito bem. Mas realmente a generosidade desses jovens, num período histórico completamente diferente, mas marcado pela ansiedade da contribuição por essa juventude, pelos destinos dos respectivos países, levou a que neste país, que também sentia a opressão, porque era um Estado chamado Estado Novo e a ditadura que prevalecia, eles, contra ventos e marés, levaram por diante os seus objetivos, largaram tudo, e isto dá bem conta desta generosidade. Tudo é tudo, quer dizer, eram jovens, muitos deles não acabaram sequer os cursos, uma grande maioria, e foram, digamos, para a luta de libertação para os respectivos territórios de onde eram originários. Há obras fantásticas sobre este período, que são relatados por várias pessoas que viveram. O Pepe Tela de Angola escreveu um livro, do meu ponto de vista, a melhor obra que ele tem, A Geração da Utopia, exatamente o que era a utopia, e o que é que levou, e a descrição do que era a casa, esta entrega, independentemente de credos religiosos, de diferenças sociais, de raças. Isso foi uma constante da Casa dos Estudantes do Império e da formação desta juventude, mas também o moçambicano não é o Oscar, o de direito, que é de origem indiana, como é que ele... Eu já estou velhote, você... Sim, também outro, e vários escreveram testemunhos interessantíssimos. Portanto, eu rendo-me à coerência da personalidade que é o Hélder, que aqui está entre nós, e a razão de ser do que ele escreveu. Eu estava-lhe a perguntar quando é que ele regressa agora a Moçambique, falo rapidamente. No dia 3 regressa, porque a alma dele também está sempre, como a da mulher, em Moçambique. E isso é
é um registro comovente até, relativamente à personalidade que ele tem. Portanto, eu tenho o maior gosto em apresentar aqui, que o livro seja apresentado aqui nesta instituição. Desejo-lhe o maior sucesso e também ao editor, naturalmente. É bom que esta obra seja muito divulgada. Eu tive a oportunidade de a ler e tem testemunhos de facto relevantíssimos e importantes para o conhecimento do que foi esta luta e do que foi também a relação com a própria situação em Moçambique, no retorno, digamos, às origens da parte dele. Eu não me queria prolongar muito, queria-vos transmitir apenas, não obstante estar a chover, é sempre agradável ter aqui pessoas, amigas e familiares, e nós temos, digamos, a oportunidade também de divulgar esta sessão para toda a gente que a queira ver e ouvir, mercê do contributo ali das colegas que aqui estão, a Anabela Carvalho, a Carmen e a outra Anabela Pinheiro. As três que estão aqui também sempre a apoiar-nos, eu estou grato pela vossa presença. Portanto, não me alongo mesmo mais na lógica do que tinha sido concebido, dou agora a palavra a quem? Ao Dr. Rui Rocha. Bem, boa noite, boa tarde a todos. Sua Excelência, Sr. Embaixador, uma vez mais, agradecer a sua presença nos lançamentos da Alcance, o que é sempre importante. Caros convidados. Em primeiro lugar, quero agradecer à UCLA por nos receber neste magnífico auditório, por apoiarem a cultura, a literatura, principalmente, que é a área que hoje estamos aqui, e a literatura moçambicana, que neste momento está a atravessar uma boa fase. Cada vez temos mais escritores. Acho que o Covid incentivou muitos dos escritores a reativarem, a publicarem, e temos tirado muitos livros ao longo deste ano. No mês de junho chegamos às 600 edições em 17 anos de Alcance Editores, portanto, nota-se que existe aqui um trabalho grande, não só da Alcance, mas das várias editoras moçambicanas para puxar pela literatura moçambicana. Em segundo lugar, agradecer ao Delmar, ao Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora, pelo trabalho que eles têm realizado. Temos uma parceria forte com o Círculo, com o Delmar, para a promoção dos livros da Alcance em Portugal, e penso que gradualmente, desde o início do ano, temos estado a crescer. Este é o segundo lançamento que fazemos este ano em Portugal, portanto já é 100% do que fizemos no ano passado, o que é um bom sinal, e em fevereiro estaremos outra vez em Portugal para mais 2 lançamentos. Em terceiro lugar, agradecer ao Dr. Hélder Martins pela confiança no projeto da Alcance Editores. Promovemos e divulgamos a literatura com os nossos autores de uma forma muito direta, e cada autor que nós temos é considerado família Alcance. Portanto, não é só uma relação de publica o livro, está feito, cada um segue o seu caminho. Não, existe uma contínua comunicação, estamos sempre em debates. O Dr. Hélder Martins é muito perfeccionista naquilo que escreve, naquilo que detalha, na forma como o faz, e isso acaba por também fazer com que, não sendo uma editora perfeita, acaba por ter uma dinâmica muito própria, muito ativa, no intuito de vender. Como estava a dizer, não é fácil, e isto é um processo muito delicado. Acho que a Alcance Editores comemora 17 anos, agora no próximo mês faz 17 anos, e durante muito tempo nós somos uma editora essencialmente escolar. Somos uma editora moçambicana que faz a produção de, neste momento, cerca de 40% dos livros escolares
em Moçambique, e acho que tenho a certeza, só é possível nós também divulgarmos muito da literatura devido ao facto de termos o escolar e permitir-nos trabalhar a literatura nas vertentes que ela merece, a poesia, a prosa, a crónica, o conto, o infanto-juvenil. Isto tudo só é possível de fazer efetivamente porque temos esta dinâmica de trabalho que nos permite estender a todo o Moçambique. Neste momento nós temos agências comerciais em todo o país, portanto isto faz com que possamos. Em Portugal abrimos uma pequena distribuidora exatamente para trabalhar os nossos livros, e isto faz com que possamos naturalmente crescer gradualmente e fazer um trabalho fora de Moçambique. Publicar é realmente isto é, como é que eu vou dizer, não é fácil. Nós, quando olhamos, é preciso percebermos que cada vez mais, com as novas tecnologias, vender livros não é propriamente o cenário mais agradável, e muitas vezes temos os autores a queixarem-se que não, os nossos livros não vendem o suficiente, vamos à livraria, o livro não está. Porquê? Porque isto é um processo. Acho que hoje em dia só quem gosta mesmo de ter um livro é que compra o livro, ou então por obrigação, não é? Porque caso contrário não é fácil. E isto é a nossa missão. Aquilo que nós nos propomos é efetivamente chegar o mais longe possível, e estas ações, com muita ou pouca gente, acabam por criar uma dinâmica muito própria da editora para poder vender. Hoje, por exemplo, em Moçambique, estamos a lançar neste momento o último livro de Ngulani Bakakossa. Portanto, estamos com 2 lançamentos em simultâneo a ocorrer. Este está a passar em direto no Facebook da própria UCLA, e o outro está nas plataformas de alcance, porque é onde temos as ferramentas neste momento para fazer esse trabalho. Portanto, isto mostra um bocadinho daquilo que nós, como alcance, queremos fazer, e estamos a tentar mostrar dentro daquilo que é o panorama da língua portuguesa todo o trabalho que é feito. Na próxima semana vamos estar no Brasil, no Congresso dos Editores, que fomos convidados, a editora moçambicana convidada para fazer parte do Congresso. Portanto, temos aqui várias ações ao longo destes próximos 3-4 meses, exatamente para a promoção da literatura moçambicana e dos autores moçambicanos. O próprio Delmar, vou tirar aqui a surpresa, Delmar, espero que não haja problema, a partir do próximo mês o livro dele também vai ser publicado em Moçambique pela Alcance. Está neste momento já no processo final de impressão. Portanto, ainda temos mais 19 livros este ano para lançar em Moçambique. Semana passada lançamos Marcelo Panguana. Na próxima semana, Armando Artur. Portanto, e vamos ter aqui uma seleção de vários livros a serem publicados semanalmente. Portanto, numa ação até ao Natal, de termos um leque de livros de literatura moçambicana no mercado. Por último, para não me alongar, Dr. Hélder, hoje recebi uma chamada do Oscar Monteiro. Ele queria entrar em direto, não conseguimos criar essa possibilidade, porque estamos em direto na plataforma da UCLA, e não era fácil fazer 2 ao mesmo tempo. Então ele deu-me a tarefa de lhe dizer algo que ele diz que nunca lhe disse, que é expressar uma profunda admiração por si, e que o respeita muito, e que quando regressar a Moçambique vai querer estar consigo para partilharem ideias sobre o livro. Portanto, está o recado dado. Obrigado a todos pela presença. Boa noite. Canimambo. Eu, antes de passar a palavra ao Delmar, queria também registar o Oscar Monteiro, que foi outro dos estudantes da casa que publicou um livro
aliás, muito meritório, com uma análise também cuidada, como a sua, já há uns anos. Suponho que teve a oportunidade também de o ler. E é sobre a Casa dos Santos do Império, para além de outros aspectos. Delmar, faz favor. Depois de ouvir o Dr. Vítor Ramalho, a quem agradeço a disponibilidade do espaço, uma figura também que eu respeito muito, cabe-me a mim falar um bocadinho do Dr. Hélder Martins. Ele tem um currículo vastíssimo, não é? Enfim, não vou estar aqui a pormenorizar tudo que tem aqui de tão importante, porque tudo que ele conquistou ao longo da vida, portanto, enquanto moçambicano, enquanto médico, enquanto autor, enquanto professor, enquanto formador, é realmente de uma generosidade grande, de uma grandiosidade também grande. É um daqueles quadros de que Moçambique deve-se orgulhar. Portanto, o percurso de uma personalidade ética, coerente, de uma geração que para mim foi uma geração de ouro. Infelizmente, nós vivemos hoje tempos conturbados e esta geração realmente faz falta o seu peso moral, a sua atitude perante a sociedade, a coerência que põe na ação. E tudo isso, para mim, portanto, desde o princípio, me levou realmente a nutrir uma grande admiração pelo Dr. Hélder Martins. Aliás, ele aqui faz referência ao Dr. Marcelino dos Santos, falaram do Oscar Monteiro. São personalidades que felizmente eu também conheço, privei algum tempo com o Dr. Marcelino dos Santos e lembro perfeitamente dessa questão de haver coerência entre a palavra e a ação, entre o que nós defendemos e aquilo que nós fazemos, e é uma personalidade realmente que para mim marca toda uma geração de quadros moçambicanos, sobretudo foi ministro da Saúde de 1975 a 1980, enfim, penso que levou mesmo a sério o juramento de Hipócrates, não é? É uma pessoa, como eu disse, profundamente ética, enfim, conquistou o seu espaço no mundo da medicina, portanto chegou a ser candidato a diretor da Organização Mundial da Saúde, enfim, há uma série de médicos por os quais ele contribuiu para que se formassem, para que se, enfim, pusessem ao serviço da sociedade moçambicana enquanto médicos, e continuou, ainda hoje, portanto, continua a contribuir, formando, ajudando a formar quadros moçambicanos. Portanto, quando se falou aqui ter sido um dos membros da UDENAMO e um dos fundadores da FRELIM, Frente de Libertação de Moçambique, portanto, ele realmente empenhou-se nisso, não só pessoalmente, mas também fazendo com que outras personalidades aderissem a este movimento. Foi deputado e depois criou a Associação dos Médicos, Escritores e Artistas de Moçambique. Foi o primeiro presidente e agora é presidente de honra. Portanto, isso só por si já prova, mesmo nesta área, ele tem dado o seu contributo. Quer dizer, aqui também existe a Associação dos Escritores Médicos e Artistas, em Portugal, e já existe cooperação entre as associações, e vamos descobrindo cada vez mais escritores médicos ou médicos escritores com grande mérito na literatura. Portanto, isso não há dúvida que pôde um médico ser escritor, e de muita qualidade.
Depois tem-nos surpreendido com as suas memórias, agora com este livro que é muito importante, Crónicas, que realmente mostram a sua ética profissional, mostram o seu percurso, como pessoa que se envolveu no movimento de libertação, e as suas ligações às diversas personalidades de Moçambique com quem ele privou e conviveu e viveu no período, da luta de libertação e posteriormente, após a independência, enquanto governante e enquanto professor, formador, etc. Portanto, há aqui muita coisa que ele fez, portanto, e depois há finalmente as condecorações que ele teve, Ordem Eduardo Mondlane, primeiro grau, medalha do 20º aniversário da Frente de Libertação de Moçambique, medalha veterano da luta de libertação nacional, medalha do 25º aniversário da Cruz Vermelha, isto também pelos contributos que ele foi dando para além dos reconhecimentos internacionais. Portanto, é distinguido como professor honorário do Instituto Público de Saúde de Kampala, no Uganda. Depois vários diplomas de honra a nível nacional e internacional, universidades, medalha Agostinho Neto pelos serviços prestados à medicina angolana. Portanto, está aqui um jovem poeta da Brigada Jovem Angolana de Literatura, portanto, que pode testemunhar aqui a importância da sua presença aqui para transmitir de viva voz aos jovens angolanos, poetas e, da Brigada, que estiveram aqui com uma grande personalidade moçambicana, que tem um grande contributo para Moçambique e também para o espaço de língua portuguesa. Portanto, ficaríamos aqui a tarde toda a falar do percurso do Dr. Hélder Martins, porque ele de facto tem um percurso vastíssimo que não cabe nem em 10 folhas, há muito mais que se poderia falar sobre ele, e provavelmente não serei a pessoa mais capacitada para falar desse percurso, porque há mais gente, há aqui muitos companheiros dele da medicina, da área de medicina, que o conhecem ainda melhor, portanto, e que privaram com ele e privam, e portanto podem acrescentar muito mais, porque tudo o que for dito aqui, é um resumo, mais do que o resumo do contributo que ele tem dado e que continua a dar, portanto, e espero que obviamente dentro de pouco tempo saiam novos livros, porque nós precisamos de ficar com esse registro escrito, porque nada substitui o livro. Nós continuamos a dizer que o livro e tal está numa situação de crise porque existe a internet, mas de facto as pessoas gostam de folhear os livros e quando têm que pesquisar ainda vão muito ao livro, porque o livro já faz parte nós não dispensamos o livro, não é? Então acho que para as universidades, para os jovens, a nova geração, acho que o livro vai ser muito importante, e olharem para estes exemplos de vida, exemplos de percursos, que vale a pena imitar, vale a pena seguir, vale a pena pôr em prática da mesma forma. Se existiram estas personalidades, este Soba que está aqui, certamente espero eu que dentro de pouco tempo recomecemos a ter personalidades com o nível, a estirpe deste. Portanto, é isso que eu penso do Dr. Hélder Martins, e penso que em termos gerais também, eu diria que não é só em Moçambique que estamos a passar assim, parece, por uma crise geracional, em que parece que há uma geração de ouro que cria um vazio e, vai levar algum tempo até surgirem personalidades do mesmo gabarito que nós já tivemos. E isso não será, portanto, só em Moçambique, mas creio que
em todo o espaço lusófono. E espero que cheguemos lá, não é? E com força. E espero, como disse, ter mais livros do Dr. Hélder Martins cá fora, para nós nos deliciarmos e aprendermos com o que ele nos tem oferecido e nos vai oferecer certamente. A Carmen Frade pediu-me para fazer, portanto, a ponte em relação a quem fala a seguir. Eu ia, portanto, propor que agora passassem um vídeo da doutora Maria Paula Menezes, que infelizmente se ausentou no Brasil. Ela estaria cá hoje e seguiria amanhã, mas infelizmente anteciparam a ida dela para o Brasil e deixou uma gravação sobre o livro, especificamente sobre o livro. E então é este o momento em que a doutora Paula Menezes irá... Portanto, Boa noite a todas e a todos, e antes de mais as minhas desculpas. Por estar convosco à distância na apresentação deste livro, o livro mais recente, escrito por um amigo, por um mais velho, pelo professor Hélder Martins. Intitulado Crónicas do Insubmisso, esta obra é descrita pelo autor como constituindo o resgate de acontecimentos que marcaram a sua vida ou em que Hélder Martins participou, e é o primeiro volume que corresponde, se assim o podemos considerar, a uma etapa de luta específica, de rebeldia, de ousadia, de enfrentar o colonialismo português. E é assim que as 400 páginas deste volume cobrem o período até 1974, até ao governo de transição. A segunda parte, a sua participação na construção do Moçambique independente, será, creio, uma obra que virá a público em breve. Fiquemos, pois, também atentos a ela. O que nos une neste momento é o desejo, direi eu, de saber mais sobre o que foi o sentido de missão, que levou Hélder Martins e muitos outros a juntarem-se na juventude ao desejo de participar num projeto que alguns diriam utópico, de lutar pela emancipação de Moçambique, de lutar contra a ordem colonial fascista de Salazar. No contexto moçambicano, temos sido brindados com vários trabalhos de ordem biográfica e autobiográfica sobre a participação nesta luta. Um tema que nos continua a interessar e a despoltar muito interesse em todos e todas, e recomendo também esta obra por vários elementos que apresentarei um pouco mais em detalhe, mais de seguida. Mas gostaria agora de realçar como é bom ter nestes lançamentos várias gerações unidas pela curiosidade em saber mais da nossa história, uma história política, uma história recente. Os mais velhos porque comungaram dos mesmos ideais e partilharam das lutas, e os mais jovens, como eu, e os mais jovens a seguir, apesar de ter cabelos brancos, eu ainda me incluo nesta equipa dos mais jovens, porque felizmente para nós beneficiamos da coragem destes mais velhos em enfrentarem a repressão e querer acabar com as situações de colonização, povos e de pessoas, lutando por um Moçambique mais humano, um Moçambique onde todos e todas nos pudéssemos encontrar. O título desta obra, a terceira que Hélder Martins publica sobre a sua participação na luta, tem o sugestivo título, como já referi, de Crónicas do Insubmisso. Como Hélder Martins aponta logo na introdução, o exercício que levou a selecionar os materiais que integram este livro corresponde a um exercício introspectivo sobre como a sua trajetória pessoal experienciou os vários momentos de luta pela autodeterminação em Moçambique, um exercício que levou o autor a reconhecer o seu caráter rebelde e, por isso, insubmisso, avaliando os ventos de mudança que sopravam no mundo e colocando sempre do lado dos oprimidos. Porque importa saber, em qualquer luta, de que lado estamos, sobretudo no momento atual em que a história académica se tornou uma arma na guerra diária sobre a política contemporânea. O fascínio da relevância política, facilitada pelos meios de comunicação social e pelas redes sociais, tem levado, em vários casos, a que Hélder Martins também faz referência, a uma suposta semelhança do presente com o passado. Esta mesmice
é, de certa forma, histórica. Uma proposta que poderia ser aceitável se produzisse resultados políticos positivos, mas não creio que tenha sido este o caso. O distorcer ou apropriar da história para projetos individuais ou partidários leva a que perdamos de vida o grande ator que é o povo, e isto parece ser uma constante nos nossos dias. E isto fica aqui uma grande questão para refletirmos, a partir desta obra, sobre o que foi o sentido da Revolução Moçambicana. Esta obra de Hélder Martins, heterogénea na forma em que é composta, está muito bem estruturada em torno de dois grandes critérios, um de natureza cronológica e outro de cariz mais temático. Na preparação desta obra, o autor consultou arquivos pessoais e privados, alguns arquivos públicos, tendo selecionado alguns textos, vários acumulados, alguns já publicados, outros não, que foram preparados para várias ocasiões, para seminários, congressos, conferências, textos de manifestos políticos, desde logo com que ele inicia a obra, entrevistas dadas e discursos guardados. Numa nota pessoal, fiquei impressionada com a sua capacidade de organização e sistematização, que eu já tinha conhecido anteriormente no livro que publicou recentemente sobre a Casa dos Estudantes do Império. Este livro, que é publicado em Moçambique por uma editora nacional ao alcance, é um repto aos mais jovens para que conheçam as suas raízes e saibam lutar pelos seus sonhos. Aqui, dois outros apontamentos importantes. Partilhar connosco experiências para que se mantenha viva a ideia que Hélder Martins e a experiência que Hélder Martins teve dos seus encontros com vários líderes políticos de Moçambique recente, como Eduardo Mondlane, Samora Machel e Marcelino dos Santos, com quem privou de perto. E, portanto, tem uma parte muito interessante sobre o vinho quinado com que ele de vez em quando partilhava com Samora Machel, ainda na Tanzânia, e que é um vinho, de facto, que é mistura de vinho, supostamente vinho do Porto, com quinino, que eram daqueles remédios que afinal eles partilhavam para refletir sobre o futuro de Moçambique. E também partilhar convosco vários aspectos que Hélder Martins vivenciou durante a luta de libertação nacional, que espelham um crescente de responsabilização sobre a formação dos moçambicanos e das moçambicanas, uma formação, como ele mostra, no caso da formação na área da saúde, destinada a servir o povo, uma expressão em construção no tempo a que este volume reporta. Neste sentido, este livro espelha a urgência de que académicos e políticos tenham voz pública, que a história seja discutida e vivida como um projeto de construção da cidadania e da nossa pertença. O livro abre com a razão da fuga de Hélder Martins, então jovem médico militar, que desertou para se juntar à luta pela emancipação política de Moçambique. Hélder Martins pertence à geração dos nacionalistas africanos nascidos na década de 30 do século passado e que foram pioneiros na luta pela independência dos seus países, então colónias. Um combate, como o autor exemplifica em vários momentos no texto, que se foi amplificando à medida que as gerações seguintes de moçambicanas e moçambicanos aderiram à luta, e esta luta foi crescendo em complexidade e radicalização, passando da forma de protesto à afirmação política e militar. No combate cultural e cívico contra o colonialismo português, a procura das razões da luta e da definição do inimigo foram sendo sofisticadas, fruto da procura e formulação da identidade moçambicana baseada na valorização da componente africana. E é nos anos 50 e inícios da década de 60 que a denúncia da opressão colonial cresce nos territórios sob tutela de Portugal. O que vai acontecer no momento em que o combate anticolonial atinge a máxima expressão nos territórios então sobre colonização francesa, belga e do Reino Unido. Fruto deste processo surgiram várias associações políticas que vão reclamar a independência de Moçambique. Hélder Martins detalha a sua participação neste processo, recordando como foi membro da ODENAM, juntamente, por exemplo, com Lopes Tembe, e mostrando as dificuldades que atravessou, sobretudo alguma desconfiança por ser branco. Este tema tem conhecido menos espaço nas nossas pesquisas e Hélder Martins reflete aqui sobre a influência da teorização desenvolvida noutros contextos, como por exemplo da Argélia, sobre a participação de brancos na luta contra a opressão colonial capitalista, num processo onde a opção política se destaca como um elemento afirmador da pertença a esta luta. Outro dos elementos a realçar, na minha opinião, é o da formação, como já referi anteriormente, sobretudo no campo da saúde. A experiência da Frelimo na formação de agentes de saúde será talvez a chave que vai explicar alguma das opções tomadas no Moçambique independente, mas temos de aguardar pelo próximo livro. Mas não posso deixar de sublinhar os discursos do autor, em 66 e 67, creio eu, no final da formação de um grupo reduzido, mas muito importante, de técnicos de saúde que deveriam atender às necessidades dos guerrilheiros e das populações.
O discurso expõe como a educação do novo moçambicano estava já em gestação nesta altura, um projeto educativo revolucionário que procurava a formação de uma geração de técnicos que devia pensar a partir das suas raízes e dos conhecimentos científicos adquiridos sobre o bem que era, de facto, a defesa do povo moçambicano. Um outro tema importante, e já estou a aproximar do final, tem a ver com a razão da presença de mulheres na luta armada como parte do destacamento feminino. Hélder Martins escalpeliza as razões de uma moral puritana presente na Frelimo, na altura da independência, justificando-a como parte da solução para que as mulheres fossem vistas como camaradas e não como objeto dos guerrilheiros. Finalmente, um último elemento que esta obra transmite: o papel fundamental das relações diplomáticas no granjear da respeitabilidade pela luta em Moçambique, seja sob a batuta de Eduardo Mondlane, um experimentado negociador, seja por toda uma outra geração que Mondlane formou e que foram formados nesta luta. Os textos reunidos neste livro, com vários apontamentos que ajudam a situá-los, são uma chega importante para aprofundarmos os nossos conhecimentos sobre a luta de emancipação política em Moçambique, mas também e sobretudo que qualquer luta é feita de indagações, sobressaltos, experiências que vão marcar de forma indelével de que lado se está. E por isso a carta com que Hélder Martins encerra este livro, escrita da Suíça, onde se encontrava refugiado, fruto da convulsão política que a Frelimo conhecera em 68 e 69, e que é reveladora da sua opção. Estava-se em maio de 1974, menos de um mês após o golpe de Estado em Portugal, e Hélder Martins escreve assim ao presidente da Frelimo, Samora Machel, com quem lidara durante vários anos. O momento atual é de tal modo importante e pode abrir perspectivas novas que estou à disposição da Frelimo para agir como os camaradas considerarem melhor. E é assim que se explica o seu regresso a Moçambique, onde nascera, depois de quase 20 anos de ausência, dos quais 13 no exílio político. Parabéns ao autor e muito obrigada pelo privilégio que foi ler esta obra e poder partilhar convosco alguns dos momentos deste excelente livro que aqui estamos a apresentar. As Crónicas do Insubmisso reúnem um conjunto significativo de documentos sobre o combate por Moçambique independente, que Hélder Martins viveu na primeira pessoa. Estamos perante uma bem conseguida ordenação de assuntos, com o necessário enquadramento sociológico, histórico e político, uma escrita fluente que nos empurra a conhecer cada vez melhor o percurso deste jovem submisso e também a complexidade do nacionalismo moçambicano, as múltiplas formas de combate à dominação colonial portuguesa. Neste livro desfilam significativos momentos e personagens da nossa história contemporânea. Cabe às gerações atuais e futuras promover a reconciliação com a história, estudando os factos e as personagens que foram e continuam a ser fundamentais para compreendermos a conquista da independência e o desbravar de um caminho para um país democrático que a todos proporcione viver em liberdade e viver com dignidade. Muito obrigada a todos e a todas pela atenção e mais uma vez obrigada ao Hélder Martins pela possibilidade de apresentar este volume de memórias políticas. Eu propunha agora que o Márcio Batalha, da Brigada Jovem Literatura Angolana, fizesse um momento, digamos, de homenagem ao Dr. Hélder Martins, a parte da... Nessa... Boa noite a todos. Acho que a voz está boa, não? Um, dois. Não gosto muito de ver a minha voz, mas pronto. Boa noite a todos. Permita-me dizer que sou seu fã. Eu estou aqui por um desafio que me foi proposto, que é para recitar um poema da minha autoria, da minha mais recente obra, Saudades Vento da Minha Mãe. É uma homenagem que eu faço a todas as mulheres aqui presentes na sala. E também um paradoxo que eu faço, também homenageando os filhos que infelizmente acabam de perder as suas mães tão cedo. Sem mais delongas, era para vir aqui com a banda, só que a banda infelizmente não pôde vir, né? Mas vou tentar fazer assim ao vivo e a seco. Espero que gostem. Desculpa, eu acho que a sala não tem ninguém, né? Alô, tá alguém aí? Nem aplausos, nem nada, né? Eu acho que merecemos, né? Não é para mim, é para o autor. Acho que ele merece mais, né?
para todas as mulheres, para todos os filhos cuja as suas mães tão cedo partiram, eu dedico este singelo poema. Tenho saudades do ventre da minha mãe. Tenho saudades do ventre da minha mãe. Lá, onde o mundo é acolhido por um sol abrasador, iluminado pelo Nosso Senhor. Eu sou o fruto de um grande amor. Lá não existe dor, nada de rancor, muito menos pudor. Tenho saudades do ventre da minha mãe. Oh, minha mãe, tenho saudades do ventre da minha mãe. Lá não existe tristeza, apenas certeza, razão de uma grande crença. Eu sou a prova viva que vim de uma grande esperança. Sim, esperança. Tenho saudades do ventre da minha mãe. Oh, minha mãe, saudades, saudades, saudades. Tenho saudades do ventre da minha mãe. Ensinaste-me a ser homem da sociedade. Enalteceste a minha vaidade. Teu sorriso, minha felicidade. Estar contigo, apenas sinceridade. Bem-haja esta cumplicidade. Oh, tanta lealdade. Tenho saudades do ventre da minha mãe. Oh, minha mãe. Saudades, 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 saudades. Tenho saudades do ventre da minha mãe. Eu sou e sempre serei teu amigo. Estou ligado ao teu umbigo. Os teus ensinamentos ainda estão comigo. Teu ventre, meu abrigo. Sentar contigo, me sinto mendigo. Oh, tenho saudades do ventre da minha mãe. Oh, minha mãe. Saudades, saudades. Oh, saudades do ventre da minha mãe. Tenho saudades do ventre da minha mãe. Oh, abandonaste a minha mão. Deixaste um vazio enorme no meu coração. Olha eu aqui com os meus irmãos. Oh, tanta ingratidão. Pelas vezes que contigo falhei, hoje peço-te perdão. Tenho saudades do ventre da minha mãe. Oh, minha mãe. Saudades, saudades. Oh, minha mãe. O que faço agora? Nessa hora que tu vais embora. Saudades, saudades. Para todos aqueles que ainda têm a sua mãe viva, valorize-a, respeite-a, abrace-a, ame-a, pois em cada esquina há sempre uma lágrima que cai por nós. E por amor, essa lágrima é da nossa mãe. Tenho saudades do ventre da minha mãe. Obrigado. Eu acho que todas as mulheres merecem mais aplausos, não? Eu sou meio tímido, não é? Mas já para sair, eu quero dizer o seguinte. Às vezes na vida somos colocados a certos desafios que o grande suporte que temos é de um Deus vivo, que é a nossa glória, e Jesus a nossa vitória, e por eles congreguemos sempre em vitórias, em alegrias. Bem-haja estar nesse novo desafio do nosso autor, Hélder Martins, vai guiando num mundo insubmisso. Não estou errado, que é em crônicas. As nossas crônicas é para fazer
a nossa análise daquilo que nós nos deparamos, que a vida nos ensina. E eu tenho a plena certeza que o percurso de vida que Deus lhe deu fez-lhe aprender muita coisa para que hoje traz-nos em grandes ensinamentos da sua nova obra. Bem-haja Deus por pôr pessoas nesse mundo como a si e todos nós aqui presentes para nos enriquecer o intelecto com tanta sapiência. Bem-haja e muito obrigado a si. Obrigado. Parece que é a altura de regressarmos ali. Parece que chegou o momento de eu dizer algumas palavras, mas antes quero informar aqueles que não sabem. A professora Maria Paula Menezes é moçambicana, foi professora no Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane e há uns anos ela está a viver em Coimbra e é investigadora do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Coimbra. E ela é autora de vários trabalhos sobre a história da luta de libertação em Moçambique. Portanto, eu pedi-lhe que fizesse esta apresentação, que eu devo dizer que eu gostei muito dela. E lamento só que ela não tenha podido estar entre nós. Ela tinha feito tudo para poder estar entre nós, mas os brasileiros que a convidaram mandaram um bilhete para ir mais cedo e não podia ser trocado, e então ela teve que fazer esta gravação em vídeo. Bom, eu vou começar pelos agradecimentos, e em primeiro lugar eu devo agradecer ao Dr. Vítor Ramalho, digníssimo secretário-geral da UCLA, por nos ter proporcionado a utilização desta magnífica sala e pelas gentis palavras que nos dirigiu. Depois devo agradecer a todos os presentes nesta sessão que me vieram confortar com a vossa presença. Uma grande parte de vós são membros da minha família, outros são amigos, portanto somos amigos, e quero destacar aqui a presença de Sua Excelência o Embaixador da República de Moçambique em Portugal, que nos veio honrar com a sua presença. Muito obrigado, Sr. Embaixador. E também agradecer aos colegas angolanos pela sua participação e pela intervenção que acabamos de ouvir. Excelente poema, que nos faz lembrar. Eu sou daqueles que já não tenho mãe há um bom par de anos, mas que me lembro sempre dela. Um grande agradecimento vai para os oradores desta sessão e quero agradecer à minha amiga a professora Maria Paula Menezes, que tão gentilmente aceitou fazer a apresentação do livro e que, mesmo ausente no Brasil por compromissos profissionais, gravou uma mensagem que me deixou muito agradado. Ao meu amigo e companheiro das listas lides literárias, o Dr. Delmar Maia Gonçalves, presidente da direção do Círculo de Escritores Moçambicanos da Diáspora, que fez a minha apresentação tão simpática e amiga que muito me lisonjeia. Ao Dr. Rui Rocha, administrador da Alcance Editores, pela simpática intervenção nesta cerimónia e por ter prontamente aceito editar esta minha obra, mesmo antes de ler o manuscrito. Eu devo dizer que ele fez confiança em mim. E através dele eu quero agradecer a todos os membros da equipa da Alcance Editores que muito contribuíram para que o livro saísse, aqueles que em Maputo contribuíram para que o livro saísse, e também aqui em Lisboa, a amiga Ana Paula Silva, da Índico Capital,
que tanto tem contribuído para a difusão do livro em Portugal. Ainda quero agradecer às amigas doutora Anabela Carvalho e Carmen Frade, que foram incansáveis na organização desta sessão. Finalmente, quero aqui deixar os meus agradecimentos a todos cujos nomes não vou repetir, porque estão no capítulo dos agradecimentos do livro. Mas não posso, contudo, deixar de destacar o professor doutor engenheiro Álvaro Carmo Vaz, que prefaciou o livro. Não posso deixar de lembrar que este livro foi pela primeira vez lançado em Maputo no dia 25 de abril deste ano, que é o dia do médico, escritor e artista de Moçambique, pois foi há 10 anos, a 25 de abril de 2013, que 26 médicos, escritores e artistas moçambicanos assinaram o ato social constitutivo da Associação dos Médicos, Escritores e Artistas de Moçambique, conhecida pela sigla AMEAM, e realizaram a primeira Assembleia Geral da Associação, que declarou esse dia como o Dia do Médico, Escritor e Artista Moçambicano. Agora eu queria dar uma pequena explicação de porquê publicar este livro. Com a minha provecta idade, pareceu-me justificado revolver os meus arquivos, tanto os mais antigos em papel impresso ou datilografado, como os mais recentes em formato digital, e fazer uma introspeção sobre o percurso da minha vida e sobre aquilo que fui escrevendo ao longo do tempo. Pareceu-me que isso podia ser de interesse para um largo público, mesmo se alguns dos textos já tinham sido publicados, mas com difusão limitada. Pude recordar como sempre fui um insubmisso. Esse espírito de rebeldia da juventude, eu direi que me persegue ainda hoje, acho que vou morrer insubmisso, levou-me a saber avaliar os ventos da história e a saber me posicionar no lado correto. É muito importante na vida nós sabermos posicionar no lado correto da história. Devido a este meu espírito de insubmissão, decidi intitular este livro Crónicas do Insubmisso. Acho que vou morrer insubmisso e por isso me inspirei num verso do hino nacional moçambicano. No hino nacional moçambicano, para aqueles que não sabem, existe um verso que diz assim, eu vou citar: nenhum tirano nos virá escravizar. E é exatamente isso que é um insubmisso. Um insubmisso é aquele que não permite que nenhum tirano nos venha escravizar. Não permitimos que Salazar nos escravizasse. Não permitimos que Marcelo Caetano nos escravizasse. Não, infelizmente, o criminoso general Causa da Arriaga cometeu crimes graves de guerra em Moçambique e nunca foi punido. Mas tudo fizemos para o derrotar, foi derrotado. Não foi punido, mas foi derrotado. Eu estou orgulhoso por ter sabido dizer e escrever, nos momentos certos, verdades por vezes difíceis de serem aceitas. Por vezes a verdade dói, mas a verdade é sempre inspiradora e esclarecedora. E eu acho que foi isso que o professor doutor engenheiro Carmo Vaz terminou, foi dessa maneira que ele terminou o prefácio deste livro, afirmando, e eu vou citar, ele diz: Hélder Martins é uma pessoa com posições políticas bem definidas, com opiniões fortes e intimorato a proclamá-las. O que ele escreve não agradará a todos, mas numa época e num mundo em que proliferam virgens ofendidas, entre aspas, ler quem exprime desassombradamente aquilo que pensa traz-nos uma lufada de ar fresco. Fim de citação. Eu digo muito moçambicanamente Canimambo, professor Carmo Vaz. Por último, deixem-me explicar
porque dedico este livro aos jovens. Acho que eu e outros como eu, na nossa juventude, vivemos momentos conturbados da história do mundo e dos nossos países. E fizemos o possível por tentar dar a nossa modesta contribuição à tentativa de solução dos problemas encontrados naquela altura, que fundamentalmente eram o colonialismo, a ditadura fascista e o racismo. Penso que não fizemos nada de especial, pois só cumprimos um dever de cidadania. Há muita gente que tem tentado considerar esta geração como uma geração de especiais. Alguns até vão mais longe de dizer de heróis. Aqui nesta sessão já houve algumas referências a isso. Mas eu não gostaria que sermos considerados dessa maneira. Nós tomamos consciência dos problemas do nosso tempo. E muitos de nós tomamos posições coerentes e achamos que devíamos envolver-nos para resolver esses problemas. Portanto, cumprimos um dever de cidadania. Não somos heróis. Cumprimos um dever de cidadania. Agora, estamos numa época em que não são os madalas, madala em Moçambique quer dizer velho, não são os madalas como eu que vamos continuar a fazer a revolução. Os madalas o que é que podem fazer? Dar uns conselhos, mandar uns papos, escrever uns livros. Mas é preciso, eu gostaria muito que os jovens de hoje, a começar pelos meus netos, alguns deles estão aqui, fizessem o mesmo, isto é, dessem a sua contribuição empenhada na tentativa de solução dos problemas da atualidade, que são diferentes, mas são muitos e alguns bem complicados. No mundo de hoje há muitos problemas. Há problemas globais, como, por exemplo, as questões ligadas às mudanças climáticas e ao ambiente. Não há planeta B. Nós temos que defender o planeta. E isso é uma questão que envolve os jovens de todo o mundo. Mas há também problemas dos nossos próprios países. E em Moçambique temos muitos problemas. Problemas graves. E quem tem que os enfrentar e os resolver é a nova geração. Há bocado, penso que foi o Delmar, se não me engano, que levantava alguma dúvida sobre a nova geração. Falou de um hiato que se cria entre a outra. Eu tenho uma confiança muito grande nos jovens. Muito grande nos jovens. E eu digo, avante, jovens e submissos. Mas atenção, há uma questão que eu quero colocar. Ser insubmisso não significa ser violento nem ser desordeiro. A insubmissão faz no campo das ideias. Se for preciso marchar na rua, vamos marchar na rua, mas pacificamente, ordeiramente, organizadamente. Desordem, violência, não resolve problema nenhum. A violência só gera violência. A violência dos manifestantes gera a violência da polícia. A violência da polícia gera a violência de manifestantes. Portanto, todos os elementos da sociedade devem estar conscientes disso. Insubmissão não quer dizer violência, nem desordem, nem desorganização. A insubmissão tem que ser disciplinada. E com isso eu termino com esta saudação aos jovens. Avante, insubmissos. Obrigado.